Olá, bem-vindos a mais este episódio do Tens Companhia para ir à JMJ, este espaço da Companhia de Jesus, onde procuramos trazer as informações, as novidades, alguns convidados para nos falarem desta experiência que é a jornada e também, no caso dos jesuítas, da pré-jornada, o Magis, que acontece 10 dias antes. Hoje vamos ter um episódio completamente diferente, também dirigido aos jovens, como é óbvio, mas como estamos no tempo da Páscoa, queremos explorar aqui um bocadinho este tempo litúrgico, o que se passa, para que possamos viver também de uma forma mais profunda. Temos connosco o Padre Duarte Rosado, coordenador da Pastoral Juvenil e Vocacional da Companhia. Acho que já te apresentaste, não precisas te apresentar, já cá vieste mais do que uma vez. Nós vamos estar a gravar estamos a gravar este episódio um bocadinho antes, mas quando ele for para o ar será segunda-feira já da Semana Santa. Portanto, se calhar começava por te perguntar, ou seja, vivemos o Domingo de Ramos ontem, vamos entrar nesta semana, o que é que acontece nesta semana, que celebrações é que temos aí pela frente? Então esta semana é a Semana Santa. A semana. E é mesmo a grande semana, é a grande celebração dos cristãos, a celebração da Páscoa. Mais importante que o Natal. Sim, na verdade, não há uma sem a outra, Exato. mas como celebrações, sim, a Páscoa é mais importante. Mais intenso, com celebrações muito bonitas, várias celebrações, e por isso, sim, é um tempo muito bonito e que vale a pena aproveitar mesmo a sério, porque cada celebração depois é uma espécie de quase de catequese, etc. É verdade que, enfim, até uma coisa interessante que tenho andado a pensar, é sobretudo por celebrar muitos batismos e etc., e por estar a pensar muito também na questão da Eucaristia, que é a questão da celebração e da quantidade de símbolos que existem na celebração, que nós, acho que, de alguma forma, fomos perdendo um bocado a linguagem simbólica. Nós tornámos um bocado conceptualistas, ou técnicos, ou eficazes, ou eficientes. Não, e há uma série de gestos que, a certa altura, nós já não fazemos ideia o que é que significam e porque é que se fazem e porque é que se fazem desta forma, não é? E acho que seja a Eucaristia, seja o batismo, seja até o casamento, seja a ordenação, seja todos os sacramentos, e depois, muito particular, as celebrações, até depois do Tríduo Pascal, tem uma série de gestos e símbolos que nós perdemos completamente o rasto, não é? Já não conseguimos, já não sabemos o que é que significam, porque é que são feitos assim, etc. Mas são tudo celebrações muito diferentes e muito especiais. São todas, sim, são tudo muito diferentes e muito especiais. Algumas, por exemplo, sim, podemos ir passo a passo, não é? Então, por partes. O tríduo começa na quinta-feira. Antes do tríduo, imediatamente antes do tríduo, é a chamada missa crismal. Portanto, todas as dioceses se juntam na sé catedral dessa diocese para a missa crismal. Normalmente é a missa para todos os sacerdotes dessa diocese, presidida pelo bispo dessa diocese, em que, no fundo, é o dia do sacerdócio, também por ser o dia da instituição da Eucaristia. Já vamos depois à parte da ceia pascal também e da instituição, mas a missa crismal, onde também são consagrados os óleos que vão ser distribuídos por todas as paróquias para as ordenações, para os crismas, para a unção dos doentes, para o batismo. Portanto, são ali benzidos todos os óleos para depois os padres, cada paróquia, levar para as suas paróquias. Portanto, é a celebração do sacerdócio da diocese inteira que se reúne à volta do bispo para Esses celebrar. dias normalmente não há missas nas paróquias porque os padres estão todos... Exatamente. Há de manhã, de certeza que não. Exatamente. Há a missa depois, Pois, então, da sim, tarde, que é a chamada missa do lava-pés e da instituição da Eucaristia. Portanto, é muito bonita esta missa, tem um gesto fortíssimo, que é o gesto de Jesus a lavar os pés aos discípulos. Pronto, não é... Enfim, uma coisa também bonita é que Jesus não está a dar o exemplo só, não é? Está a mostrar quem é que é Deus naquele gesto. Está a mostrar, não está só a dizer façam isto porque isto é muito bom. Não, ao baixar-se e ao lavar os pés, não é? Naquele gesto profundamente humilde, o gesto de escravo, não está só a dar o exemplo, está a mostrar quem é que é Deus. E a atitude de Deus perante a criatura, não é? Perante o ser humano. Isto é fortíssimo. E isso ainda acontece, nas missas, sim. Admito que haja algumas variações, não é? De paróquia para paróquia, a celebração. Não, há muitas variações, mas normalmente o que está previsto faz mesmo parte. O que está previsto é depois da homilia haver 12 pessoas que se sentam, enfim, ou depois depende das circunstâncias, se é à frente do altar, se é no sítio, e o padre passa mesmo, tira a casula e põe uma toalha à cinta, às vezes, e passa mesmo a lavar os pés aos 12 que estão no lugar dos apóstolos ali. Porque depois é também, obviamente também, São João é verdade que não tem a instituição da Eucaristia como tem os evangelhos sinóticos,
não é? Tem o discurso do pão da vida no capítulo 6 e depois não existe a instituição da Eucaristia como existe em Mateus, Marcos e Lucas e em São Paulo. Estamos no ano de São João? Estamos no ano de São João. Não existe provavelmente um ano de São João, acho eu. Não, ou existe? Não sei. Existe o ano Mas A, este ano vai ser... Pois, não, é sempre São João. Na quinta-feira é sempre São João e no domingo de Ramos também é sempre São João. A leitura da Paixão no domingo de Ramos. Sim. Depois varia entre o ano A, B e C, varia entre Mateus, Marcos, Lucas. Mas então, a celebração do lava-pés e a instituição da Eucaristia depois acaba por ser uma Eucaristia bastante... Há para além desse gesto, o que é que há mais? Há no final da Eucaristia, não há provavelmente bênção final, faz a transladação do Santíssimo, não é? Como... Sai do sacrário. E sai do sacrário, despe-se o altar, tira-se a toalha do altar, o sacrário fica aberto, pronto, e translada-se o Santíssimo para outra capela ou para outro sítio apropriado. Pronto, e o que também se faz para acompanhar Jesus na sua... é a questão da oração do horto, etc. Então, há a celebração da ceia, portanto, a ceia pascal, que foi, de facto, uma ceia pascal, uma ceia judaica, e a meio da ceia judaica, em dois momentos diferentes, então pegou no pão e partiu, o pão ázimo, não é? O pão que já vem desde as ervas amargas e o cabrito, etc. Mas o pão, é bonito o sinal do pão, porque é o povo, ao ser, não é? Isto remete tudo ao êxodo, e ao êxodo do Egito, à saída do Egito, à libertação, etc. Então, é pão ázimo, e ainda hoje... as hóstias são feitas de pão ázimo, que foi pão que não levedou, que não teve tempo de levedar. É o pão da pressa. E por isso não teve tempo de levedar pela pressa da libertação, de sair, que é muito bonito. Então, pronto, as ervas amargas, para recordar a questão da amargura da terra, do tempo da escravidão, etc. É muito bonito. E o cordeiro, obviamente, o cordeiro que se oferecia sem mancha, primogênito, sem mancha, sem estar partido, etc. Pronto, que depois também foi o Cordeiro de Deus, que é o próprio Jesus, etc. Pronto, é muito bonito. Tem imensos símbolos. Às vezes acontece celebrar mesmo uma ceia judaica e depois a parte, digamos assim, cristã, digamos assim, o upgrade, para dizer de alguma forma, um bocado estúpida. Pronto, mas isto é a Quinta-feira Santa, é muito bonito. E depois... E esse símbolo de desnudar o altar e de pôr o Santíssimo noutro sacrário mais à parte, o que é que significa? Significa... Pronto, no fundo é alguma austeridade, alguma sobriedade também depois no acompanhar Jesus na sua prisão, não é? Porque portanto, há a oração do horto, mas depois Jesus é preso na quinta-feira, digamos assim. Portanto, também tem esta oração que às vezes é diante do Santíssimo, não é? De rezar, de acompanhar Jesus no horto, não é? Orar e vigiar, etc. Normalmente, não sei, estou a dar a experiência da minha paróquia, a seguir à missa da ceia, há uma vigília e as pessoas pode haver, às vezes há. Isso depois rezar. depende muito das pessoas, mas normalmente há Mas sempre... é acompanhar Jesus naquele momento de prisão e de solidão. De oração no horto e de prisão, diria que às duas. Ou seja, acompanhar Jesus durante essa noite, não é? Essa vigília. Não é que não se fala nos Evangelhos, mas é muito bonito pensar que Jesus, de facto, foi preso na quinta-feira e passou uma noite até ser levado ao tribunal, não é? A Pilatos, etc. E a Herodes, dependendo dos Evangelhos. E isso é o que se passa no dia a seguir? Isso é o que se passa no dia a seguir, na Sexta-feira Santa, pronto, que é o dia da morte de Jesus, às 3 da tarde, e por isso, normalmente a celebração da morte do Senhor é às 3 da tarde, depois... varia às vezes em paróquias, etc. Sim. Não há nenhuma celebração da manhã, a não ser... Não há. E nesse dia é laudes, normalmente pode-se rezar as laudes, a liturgia das horas, mas é uma celebração muito sóbria. Não há missa. É o único dia do ano em que não há missa. E é uma celebração é a adoração da cruz, a celebração da morte do Senhor. Enfim, normalmente, oficialmente é a celebração da morte do Senhor. Parece-me que se lê outra vez a Paixão, em que há a adoração da cruz. Há uma oração dos fiéis muito longa, em que se pede são 10 intenções diferentes, com uma oração também. Ou seja, é uma celebração diferente. Para quem nunca foi, de facto, não é uma Eucaristia, não é uma missa, é uma coisa diferente. Pronto, muito sóbria, porque a Igreja tira-se as flores todas, o sacerdote, o diácono, etc. A cor litúrgica é o vermelho, como é a cor dos mártires e depois do Espírito Santo, mas nesse dia também se usa o vermelho. É assim uma celebração pesada. Pesada no sentido de ser um momento... muito, sim, nós já sabemos o que é que vai acontecer no domingo. Exatamente, já sabemos o final da história. Mas é recordar a morte de Jesus e celebrar isso, porque continua a ser uma celebração, atenção. Claro. Mas é muito bonito. Também começa em silêncio, por exemplo, ou seja, é muito sóbrio também nesse sentido, não há música no início. Há
os sacerdotes prostram-se no chão no início. É assim muito forte. E muito bonito, na verdade. Eu acho que é uma celebração que vale muito a pena. E ainda por cima é feriado, por isso não há grandes desculpas. É feriado para isso. É feriado por causa da Exato, da não é para ir celebração. à praia. E depois também há, mas pode haver depois distribuição da comunhão. E há a distribuição não da há comunhão. consagração, não é? Tem 3 partes. Tem a parte da liturgia da palavra, com a oração dos fiéis, portanto a leitura da paixão e com a oração dos fiéis. Depois há a adoração da cruz. E depois sim a comunhão. E depois no final também se sai assim muito sobriamente, sem cântico. À espera, então, do sábado à noite da Vigília Pascal, que é assim a celebração central. Esta sim é uma celebração normalmente muito longa, porque cheia de luz e de música. ou seja, joga-se com tudo, joga-se com as luzes, joga-se com a música, joga-se com a história da salvação, joga-se com a água, com o fogo. Pronto, é muito bonito. E só, assim, muito resumidamente dizer que vale mesmo a pena, pelo menos, ter ideia do que é que acontece. Então, primeiro, Sábado Santo é o sábado da espera, não é? De uma espécie de perplexidade. Pelo menos os apóstolos e os discípulos de Jesus viveram assim, com uma espécie de perplexidade, a pensar, mas o que é que aconteceu? Isto não era suposto ter correu mal, alguma coisa aqui correu mal. E então, depois há, começa normalmente fora da igreja com a liturgia da luz ou do fogo. Há o fogo novo, em que se acendem as velas, toda a gente tem uma vela na mão, é muito bonito. A igreja entra-se na igreja às escuras, há a bênção do fogo, não é? Esta luz que desponta nas trevas, não é? Que desponta da morte, a nova vida que surge, etc. Pronto, coisas muito bonitas, ou seja, muito forte. E esta imagem da luz é fortíssima, toda a gente percebe, ninguém quer andar nas trevas, não é? Toda a gente quer luz, toda a gente quer... Então é este fogo novo, em que se acende as velas todas e toda a gente entra de velas. Assim, é muito bonito. A igreja às escuras. E depois começa, então, a liturgia da palavra. Começa com o precónio pascal, que é assim, uma oração muito bonita, normalmente cantada, assim, um canto grande. É um momento difícil para os padres, têm que estar para aí 10 minutos a cantar. É verdade, não é fácil. Vou contar uma história. O ano passado cantei o precónio, estava bastante mal de constipações e etc. E a certa altura estava com um pingo a cantar o precónio, que era horrível. E não podia parar. Não é? Então uma senhora nota e uma senhora vem de lá, dá-me a silêncio, sem parar, sem me desculpar. Assim a ler, assomo, faz assim uma pausa aqui vai soar, agradeço e continuo sem parar o precónio. Foi divertido. Mas é para aí 10 minutos mesmo, não é? Sim, depende da velocidade com que se canta, mas é assim, entre 8, 9, 10 minutos, às vezes mais. Pronto. A liturgia da palavra e depois a liturgia da palavra que pode demorar às vezes, sei lá, 1 hora, porque há... Que leituras são essas? São leituras, sobretudo leituras muito fortes, que contam toda a história da salvação. A ideia é essa. Começa no Gênesis, pronto, depois passa pelos profetas, Isaías, Ezequiel, etc. É muito, muito bonito. Normalmente, eu não sei, acho que não sei se há em muitos lugares, não sei se são muitos os lugares onde se rezam, onde se leem, onde se proclamam as 7 leituras do Antigo Testamento. Portanto, a leitura, salmo e depois uma oração, feita pelo sacerdote que está a presidir, depois de leitura, salmo, etc. Até ao momento do Glória, até ao momento do Novo Testamento. Antes da leitura de São Paulo aos Romanos, que é sempre a mesma, essa. Então, ligam-se as luzes da igreja, porque isto é tudo feito às escuras. Ligam-se as luzes da igreja e então canta-se o Glória, que é muito bonito. Às vezes tocam-se sinos, etc. Porque é uma grande oração. Grande oração também, a grande oração também da Páscoa, para além do Aleluia, é evidente. E depois então, da Carta aos Romanos, então há o Aleluia, e proclama-se o Evangelho, etc. E depois, mesmo depois pensava-se, já sei de leituras, isto é imenso. Ainda há a liturgia batismal, em que se canta a ladainha dos santos, no fundo, aqueles intercessores, no fundo, aqueles que garantidamente viveram isto mesmo a sério. E depois há a bênção da água e a renovação das promessas batismais, onde normalmente até há a expressão. Há a bênção da água... Depois, no fundo, a liturgia batismal é, no fundo, renovar as promessas batismais e recordar o batismo. Nessa altura, não é? É o dia de excelência dos batismos, sim. Por excelência dos batismos, sim. Pronto, às vezes não há, outras vezes há. Mas depois a celebração é E depois, normal. Depois da liturgia batismal, então a celebração segue com a liturgia eucarística, mas isso já normalmente. Mas são celebrações muito bonitas, cheias de gestos e de ritos e de símbolos, que era muito bom...
de alguma forma entrar neles, não é? Entrar nestes símbolos, ou pelo menos não desligar a coisa mais conceptual, a dizer, mas no fundo viver estas celebrações inteiramente. Portanto, é de que vale mesmo muito a pena. E a proposta é que um cristão faça... Não, isto seria o grande templo dos cristãos. Sim, não é? mas que acompanhas claro, o tríduo todo. Sim, claro. sim. Pois, e em alguns sítios ainda se faz a via sacra na sexta-feira à noite, não é? Sim, via sacra, exatamente. Ok. Pronto, eu acho muito bonito era isto, porque no fundo é acompanhar Jesus na última ceia, e lava pés, na sua morte, na noite e no sábado santo, da espera, e depois ao terceiro dia, não é? De sábado para domingo, digamos assim, então, a noite da ressurreição. Ok. Então é esta proposta que fazemos aos nossos jovens este ano, para viverem isto tudo intensamente. Sim. Agora falando aqui um bocadinho das propostas que a Companhia de Jesus tem para este grupo de jovens de 18 a 35 anos, que também é no fundo viver isto, mas de uma forma mais em comunidade, que podes nos falar um bocadinho sobre essas propostas que existem. Não sei se ainda vão a tempo de se inscreverem, mas pelo menos já ficam com a informação sobre como é. Eu acho que qualquer vivido. Paróquia ligada à Claro. Companhia tem a celebração do seu trido, e outras igrejas vão ter claro. a celebração do seu trido. Mais ligada mais diretamente aos jovens, há a Páscoa em Sotelo, perto de Braga, a norte de Braga. É uma casa muito bonita e muito grande da Companhia, onde já há muitos anos se faz a Páscoa em Sotelo. E fazem-se estas celebrações E todas? fazem-se estas celebrações, enfim, num grupo pequeno, etc. Ou seja, não só estas celebrações, mas vive-se intensamente o tríduo pascal todo. Ou seja, com catequese, com oração, ou seja, para entranhar aquilo, não é? E é muito bonito. A Páscoa em Sotelo. Há apoio, mas apoio é ligado aos centros universitários, de ir para este ano é para os lados de Ceia, parece. Mas é um grupo que vai também fazer... E esse é por convite, ou seja, que são convidados pelos próprios centros, gente ligada aos centros universitários. É um grupo pequeno que vive depois as celebrações com uma comunidade pequenina. Enfim, neste caso, o ano passado estivemos ali na zona de Alvores, Santiago da Guarda, etc. Este ano vão mudar para a Ceia. É uma experiência muito bonita, só se faz uma vez, mas é por convite. Também há... os colégios também as Páscoas dos colégios também terão a sua Páscoa ligada mais à pastoral dos colégios. E depois também há, enfim, não é diretamente ligada à Companhia, mas à espiritualidade naciana, que é a Páscoa em Palmela, que também vale muito a pena, a partir de quinta-feira à tarde. E é ficar lá e passar Ficar lá até sábado à noite ou até domingo, depois podes escolher. E acho que vale... Eu vou essa, na verdade. Muito bem, então olha, fica a proposta. Não sei se este ano ainda será possível participar, mas pelo menos ficamos a saber a parte de todos os anos, para lá não há mais. Mas pronto, fica o convite para todos podermos acompanhar Jesus neste tempo. Nós já sabemos como é que acaba a história, portanto já vamos mais confortáveis. Nós já o vivemos com esperança, não é? Exatamente. Olha, obrigada, Duarte, por esta explicação e por este entusiasmo, e estamos todos convidados a participar nas celebrações na nossa paróquia, onde quer que estejamos, viver este tempo de festa, no terceiro dia, mas também de acompanhar Jesus na cruz, na sua condenação e ressurreição. Obrigada e até para a semana.